chegava à noite, cantava, sempre pensando em fazer o meu melhor. E eu estudava sempre pensando em ter os melhores instrumentos para servir a sociedade, sabe? Meu foco não era tanto a prova, mas era o tal mais capaz para produzir uma transformação. Quem entrou no Ministério Público na minha fase, mais ou menos, na minha geração, sempre viu como uma carreira que te dá uma oportunidade de ser um agente de transformação da realidade. A gente viu a impunidade dos corruptos na década de 90, anões do orçamento, marca Fonte Cidã, outros casos. Nós todos indignados com a corrupção. A nossa geração, um pouco diferente da geração que viveu a ditadura. A geração que viveu a ditadura tem o medo da intrusão do Estado nos direitos fundamentais. A minha geração carrega isso, mas carrega mais um medo da omissão do Estado, da ineficiência do Estado. O Estado não fazer o que é certo, não fazer o que é justo, não punir os corruptos, não recuperar o dinheiro desviado. E foi com esse intuito que eu entrei no Ministério Público e lá eu busquei fazer o meu melhor para cumprir essa visão. E sair foi uma decisão muito difícil, porque você larga uma carreira que é bem remunerada no Estado, você larga um direito a uma aposentadoria que tinha acumulado, né, com deduções ao longo de 18 anos, larga amigos, você larga uma maleabilidade na tua gestão do tempo, de férias, né? E... toda a tua rotina, né? Toda a tua vida inteira. Exato, né? Exato. Você larga isso tudo para uma coisa que é incerta, né? Se bater o martelo de seguir nessa linha de buscar uma posição política, que é a minha vocação de serviço público me orientou nessa direção, se eu bater o martelo nessa direção, eu vou estar numa carreira em que a cada 4 anos é incerto o que vai acontecer, você não tem maleabilidade de férias, de gestão de tempo, você ganha menos do que um procurador ganhava na prática. Então, é uma decisão que, egoisticamente, é muito burra. E eu se for por carreira, nem deveria ser, né? Porque não é uma carreira. Não deveria ser uma carreira. Né? Exato. Então, foi uma decisão que eu precisei sentar com a minha esposa. Eu sentei com a minha esposa, a Fernanda, e disse, amor, olha, essa decisão, egoisticamente, pensando na nossa família, ela é burra. Mas, se eu for pensar no propósito da existência, em como eu vejo o mundo e a nossa passagem na Terra como um lugar de serviço, de amor às pessoas, de lutar por uma causa maior, um propósito maior, eu precisaria hoje realinhar os meus meios ao meu fim. Porque o que eu tenho visto? Eu tenho visto a política destruindo todo o trabalho que a gente fez na Lava Jato e mudando as leis para que uma Lava Jato não venha se repetir. Então, ou eu fico de braços cruzados, olhando tudo que está sendo desfeito, tudo que está sendo destruído, ou eu tenho coragem de enfrentar os meus medos, porque é uma decisão que traz medo de segurança financeira para a família, você está saindo de uma posição estável para uma posição totalmente diferente. Não só isso, também você vai se meter num ninho de vespa, meu. Porque eu imagino que você está um pouco acostumado, porque a sua posição no Ministério Público também era um pouco política. Pô, mas isso é muito pior. Agora ele tá no meio dos caras, né? É muito pior. Mas talvez ele não apanhe tanto. Quer dizer, apanhe se ele continuar sendo ético, né? Aí ele vai pra caralho. Monarca, vai apanhar. E a política, infelizmente, hoje existem ataques muito sujos de lado a lado, existe uma polarização, uma indústria de fake news. E isso acaba maculando você. E na posição que eu estava, já tinha saído da Lava Jato há um ano, estava numa posição que eu tendia a ter o meu lugar tranquilo, à sombra, né? Fazendo o meu trabalho direito, né? Todo dia, né? Fazendo o meu melhor, mas eu tendia a ter tranquilidade em algum momento. Mas agora, fazendo esse movimento, eu tendo a não ter tranquilidade, né? Com certeza. Minha vida vai ser uma vida bastante tumultuada. Vai ser escrutinada sem fim. Exato, eu estou indo para uma montanha-russa, né? Saindo de um carrossel e indo para uma montanha-russa que eu nunca andei. Então eu tô com aquele friozinho na barriga de quem está subindo. Natural. Mas quando você pensa em propósito de vida, essa decisão faz sentido. Porque onde eu estava amarrado, sendo destruído tudo que a gente fez, né? Impedindo que a gente pudesse repetir os resultados que a gente alcançou. E, além disso, eu não podia nem reclamar mais, Monarca. Eu sei que você é um defensor da liberdade de expressão. E eu fui punido 2 vezes no Ministério Público, na história, por procedimentos administrativos disciplinares. Olha só, antes da Lava Jato, todo mundo que trabalhou nela nunca teve nenhum procedimento administrativo disciplinar. Depois da Lava Jato, todo mundo está sofrendo o procedimento administrativo disciplinar. Por quê? Porque o sistema está retaliando, está reagindo contra nós. E eu fui punido em 2 por críticas que eu fiz ao Supremo Tribunal Federal e crítica que eu fiz ao senador Renan Calheiros. Não pode falar desses caras, eles são poderosos, pô, tá maluco? E veja o que foi, Monark, me diz o que você acha, tá? O que eu falei do Supremo Tribunal Federal foi o seguinte, eu falei que decisões do Supremo Tribunal Federal mandam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. E eu ressalvei, não estou imputando má fé a ninguém, estou fazendo uma análise objetiva do impacto dessas decisões nas investigações e processos. Foi isso que eu falei, ou seja, eu não ultrapassei nenhuma linha, eu não ofendi, eu não menti, pelo contrário, eu falei está embasado em fatos, em decisões, em provas, em análises científicas mesmo de corrupção. E ainda assim, eu fui punido. Então, eu logo, na semana anterior de eu tomar essa decisão e sair do Ministério Público, aconteceram 2 fatos interessantes. Um deles foi que eu estava dando uma entrevista
terminei a entrevista, a gente tá em home office, né? Eu e minha esposa, olho pro lado, a minha esposa branca olhando para mim. Eu falei, o que foi? Ela falou, você vai tomar mais uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público. E ela branca, assustada, com medo, eu falei, mas eu não falei nada errado. Eu sei, mas você foi duro demais. Ou seja, é um absurdo isso, porque as críticas, elas têm que ser duras, contundentes. Eu não estava pregando a destruição das instituições. Não, eu acredito na força das instituições, na força da democracia, na boa política. Agora, você constrói as instituições por meio do direito de crítica, por meio da liberdade de expressão. Então, eu estava amarrado. Mas isso não existe no Brasil de verdade, né? A gente tem muitas leis e muitos códigos de não sei o que institucionais dentro das organizações que são exatamente para quando um Deltan chegar e começar a falar coisa que os caras não querem ouvir, opa, toma um negócio disciplinar ali, pega um negócio arcaico de 1820 que tá na lei e usa aqui para fuder o cara. Esse é o perigo, é isso que eu tento apontar todos os dias aqui, meio que em vão talvez, mas que é isso, que o negócio não é que eu quero que as pessoas falem merda. É que eu não quero dar o poder pro Estado de impedir que as pessoas falem. Porque a partir do momento que você dá ao Estado determinar o que é merda ou não, fudeu. O Estado vai usar aquilo para tirar os inimigos políticos dele do jogo. Como aconteceu agora com esse caso do Bolsonaro aí. A mulher foi... o cara tava passando ali, a mulher xingou ele, o que ela pode ter os seus motivos dela, deve ter. Ela foi presa, mano. Foi levada por injúria ao presidente, que é crime, tá na lei, tá, né? E eu acho engraçado, porque muita gente, quando eu fui reclamar disso, muita gente, tá na lei. Então, mano, qual que é o teu pensamento? Se tá na lei, tudo é justo. A escravidão esteve na lei um tempo, então é isso que faz ser certo? Não, o que é certo e errado não depende se tá na lei ou não, entendeu? Ela é um negócio moral que vem antes da lei. E você não pode prender alguém porque xingou o presidente. Isso é coisa que aquele nosso amigo lá da Angola... A gente tem um amigo da Angola, criador, ele falou, a gente foi perguntar do presidente pra ele, falou, mano, posso falar? Nem é assunto, Caramba. presidente. Né? Caramba. Então, mas é esse tipo de sociedade que está sendo construída. Toda vez que o STF toma as decisões monocráticas dele contra jornalistas, por mais que o jornalista seja um merda, na minha opinião, entendeu? Mas as decisões também são merdas. Um merda não justifica outro merda, entendeu? E as pessoas não percebem isso, infelizmente. As pessoas, elas falam, ótimo, tá censurando merda, maravilha. Já que ele não tá no meu time, é maneiro fuder com ele. Toma aí, Estado, toma esse poder. Só que as pessoas não percebem que esse poder ele não vai ser usado só para as pessoas merdas. Ele vai ser usado para as pessoas que querem fazer críticas contundentes, as pessoas que estão no poder. E foi o que aconteceu com você, certo? E, Monark, quando a gente fala de liberdade de expressão e de outros direitos, a gente fala em direito constitucional de ponderação de direitos. Você toda hora está fazendo um equilíbrio delicado entre diferentes bolas, diferentes pesos e medidas aí, que é a liberdade de expressão e outros direitos. Mas a gente precisa lembrar que a liberdade de expressão ela é um direito com uma primazia constitucional. Por que isso? Porque ela, mais do que um direito fundamental, ela é um elemento de constituição, é um pilar da democracia. Sem liberdade de expressão, você não só está violando o direito de alguém, de um indivíduo, mas você está violando toda a comunidade e um alicerce central da pluralidade da sociedade, da crítica, da construção das instituições. Então, ele tem uma primazia sobre outros direitos. Eu acredito que tem alguns limites, eu poderia, assim, mas aí é mais técnico. Assim, eu acho até que existem ali os crimes que são linhas que a gente não deve ultrapassar, como a calúnia, a injúria, a difamação, né? A indústria de fake news. Eu acho que são limites que a gente não deve ultrapassar. Mas aí tem um problema na aí sua... O que é, o que não é, né? O que é fake news, né? É a mesma coisa do injúria. O que é injúria? Eu falar que o presidente é um filho da puta, é claro que é uma injúria. Mas e aí, não posso xingar o presidente de filho da puta mais? Esse tipo de sociedade? Não. Eu acho que, infelizmente, o brasileiro aceitou fácil que injúria deve ser crime. E tá na lei já, né? Mas tem alguns mecanismos para isso. Se entende, por exemplo, que a liberdade ou a proteção da imagem, da honra das altas autoridades, ela é menor, justamente porque elas são expostas à discussão pública. E se coloca, por exemplo, que quando você está num debate público sobre políticas públicas, sobre postura de autoridades, você tem uma liberdade maior de crítica. Então, existem algumas ferramentas para você fazer essa certa ponderação. Agora, se a gente traz isso não para uma esfera pública, mas para uma briga de vizinhos, um xingando, caluniando, espalhando notícias, eu acho que tem que ter algum limite, sabe, Monark? Mas como... Eu entendo que você acha que tem um limite. Eu só fico com medo de... Sempre quando a gente quer pôr um limite na expressão, porque a fake news é uma forma de expressão. É mentira, mas é uma forma de expressão. Você quer limitar a forma de das pessoas se expressarem? É perigoso. Como que a gente vai fazer isso? Esse é o problema. Como você imagina a gente controlando as fake news a partir do Estado, por exemplo? Eu gosto muito da ideia da gente se concentrar nas figuras dos tipos penais. Por quê? Quando a gente fala de tipo penal, o que é? É o crime que está lá previsto na lei, no Código Penal.
E esses crimes, eles seguem toda uma série de regras. Por exemplo, esses crimes eles têm que ser definidos com palavras claras e com limites claros. Então, a gente chama de tipo penal, sei lá, o crime de homicídio, matar alguém. Está expresso lá, matou alguém, pena de, sei lá, 5 a 20 anos, vamos supor, tá? Ou ainda, injuriar alguém. Aí você vem, o que é injuriar? É você xingar, é você desprezar, é você trazer desonra. Isso deveria ser crime? Né? A desonra, xingar, é que eu acho que não deveria ser, entendeu? Na minha opinião, eu posso estar errado. Claro. A sociedade pode me julgar errado nesse sentido. Mas eu realmente acho que, pô, um cara chegou na rua e xingou, ô, seu filho da puta, vai prender esse cara? Monark, Pra quê, mano? é legítima uma opinião, assim. É totalmente legítimo você entender que isso não deveria ser crime. Mas o espaço para discutir política pública, o que deve ou não ser crime, é o espaço do parlamento. E o parlamento, representando a sociedade, definiu isso como crime. A questão é se isso mata, se isso viola a liberdade de expressão, no sentido de um pilar da democracia, não quando você está numa briga de vizinhos, e se isso viola um direito fundamental da liberdade de expressão. A pessoa pode criticar o outro. Agora, critica sem destruir, critica de modo construtivo. E eu acho que a crítica dura, a crítica incisiva, até a ironia, são críticas que devem ser toleradas e devem ser exercidas numa democracia para a construção das instituições. Porque é disso que se faz uma democracia, é do debate, é da liberdade de expressão, é da troca de ideias, né? Mas mesmo assim eu não entendi como que você realmente regulamentaria, porque eu confesso, já pensei muito sobre isso. Bom, eu pensando sobre isso não quer dizer muita coisa, mas eu não consegui encontrar uma solução que a gente limite, por exemplo, os malefícios da fake news sem causar um mal maior, que é dar o poder ao Estado de controlar o que é válido ser dito ou não. Porque, imagina, não tem como. Como que você vai pôr uma ferramenta onde o Estado controla a fake news sem dar uma ferramenta poderosa demais para o Estado? Eu não enxergo como. Você enxerga? Eu não enxergo. Na minha perspectiva aí, Monark, sempre que existe uma dúvida sobre a culpa ou não de um réu, quando você está falando de crimes como injúria, difamação e calúnia, o réu é absolvido. Se você tiver dúvida, vamos dizer que a gente tem dúvida sobre algo ser falso ou ser verdadeiro. O cara vai ser absolvido. E quando a gente fala de verdadeiro ou falso, a gente está falando de proposições sobre fatos. Agora, quando a gente fala de opinião, aí é outra coisa. Opinião é opinião. Opinião não é falsa, não é verdadeira, né? Mas se o cara, por exemplo, ele está delatando alguma coisa que alguém foi lá e falou, isso que está acontecendo. Ele vai ser o cara que vai delatar, tá ligado? E aí, no final, se descobriu, fez a investigação, mas se descobriu que o que ele delatou não era verdade. Esse cara não é punido. Hoje ele tem uma proteção legal. Mas ele já foi punido hoje. Não. Teve um cara que fez isso, entendeu? Até acho que ele pode ter feito isso de maneira maldosa, entendeu? Mas teve um deputado federal que falou das urnas eletrônicas, falou que elas estavam sendo manipuladas, fez essa denúncia, foram averiguar, viram que não tinha nada, esse cara perdeu o mandato por fake news. Eu acho que isso é errado. Sabe por quê? Não porque eu acho que ele tá certo em talvez ter mentido, mas sim porque agora qual que é o próximo que for fazer uma... E se realmente tiver alguma coisa acontecendo nas urnas, o cara vai ficar com medo de delatar, porque o último cara que delatou perdeu o mandato, entendeu? Então, eu não... Esse é o problema. Essa regra, na minha opinião, ela sempre vai ser mal utilizada. Ela sempre vai ser influenciada pelos poderosos e vai ser utilizada para calar que não deveria ser calado, entendeu? Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente impede do Estado não abusar essa liberdade que a gente está querendo construir para ele, entendeu? Claro, coloca uma inteligência artificial lá. Mais perigoso ainda, né? Então, eu entendo o teu ponto, ele é mais legítimo ainda quando você não está falando de uma ultrapassagem clara de uma linha. Nesse caso desse deputado que perdeu o mandato, não se tratava de uma apuração de um crime. Os limites que eu vejo são os limites da injúria, da calúnia e da difamação. Para mim, são limites claros que estão ali regrados em regras penais, naquilo que a gente chama de tipo penal. Então, são limites claros. Agora, mas não é fora isso que disso... A discussão está sendo em torno, né? Tipo, as pessoas elas querem criar novas leis para garantir essa proteção contra a fake news. Tipo, se a gente quiser só manter as leis que tá, eu acho que as leis que tá poderiam mudar para melhores. A gente não tem, tipo, a primeira emenda igual nos Estados Unidos, que garante realmente a liberdade de expressão. A gente deveria ter algo aqui no Brasil. Não temos, ótimo. Mas as pessoas estão lutando para mudar isso, para que a gente aumente a regulamentação do Estado sobre a fala, sobre o speech das pessoas. É isso que eu vejo, isso que me dá medo, entendeu? Claro, porque você já disse aí, você é um cara que entende da lei, o Estado já tem ferramentas para lidar com esse tipo de... Então, por que as pessoas querem criar novas, entendeu? Isso não é meio esquisito, na sua opinião?